Olha, você vai conhecer a bizarra picape do Santana Quadrado, Santana de primeira geração. A realidade não é bem isso, é quase isso. Vou contar pra você agora. Olá amigos do canal PL, bem-vindos a esse canal que traz literatura automotiva e nostalgia. Muito obrigado a você que está aqui. Olha, o Santana começou a ser fabricado na China em 1985, apenas um ano depois da empresa chinesa Shanghai Automotive firmar a parceria com a Volkswagen Matriz na Alemanha para a produção do modelo no país. Inclusive, toda a montagem da linha de produção do Santana lá na China contou com a colaboração de profissionais, engenheiros e demais pessoas que trabalhavam na linha de produção do Santana aqui no Brasil. Profissionais da Volkswagen brasileira foram para a China para auxiliar na estruturação da empresa, uma consultoria. Aqui no Brasil, naquela altura, era fabricado já o Santana e também a Quantum, né? A perua que foi lançado, o Santana foi lançado em 84 e a Santana Quantum em 85. Uma curiosidade envolvendo o nosso Santana brasileiro é que especificamente a carroceria de duas portas é uma exclusividade feita para o mercado brasileiro, que naquela época tinha preferência por esse tipo de carroceria, né? E isso aí é visto com curiosidade pelos gringos. Uma outra curiosidade, né? É muito bacana a gente contar esses fatos curiosos, é que na China haviam várias empresas que fabricavam carros da Volkswagen sob licença. Então haviam empresas que fabricavam Jetta, Polo e no caso da Shanghai, o modelo escolhido foi o Santana. É até estranho imaginarmos várias empresas diferentes fabricando veículos da mesma marca. É até por isso, por essa grande pulverização que havia no mercado chinês, que surgiu a bizarra picape agrícola baseada, né, no Santana Quadrado, que já era fabricado lá desde 85. Isso ocorreu em 1994, quando a Shanghai Jinma Veículos iniciou as atividades. Essa Shanghai de 94 nada tem a ver com a primeira Shanghai que começou a produção lá em 85. Era outra empresa. Como tudo lá na China é extremamente regulamentado pelo governo, essa nova Shanghai só tinha a licença para produzir veículos agrícolas, ou seja, triciclos, implementos, triciclos, tratores e outras coisinhas desse segmento rural. O pulo do gato no caso aí da Shanghai e de outras também é que havia uma cláusula no contrato que permitia que a empresa fabricasse picapes. E eles, francamente, sabiam disso. Muitos fabricantes da época entraram nesse segmento de picapes agrícolas, que eram basicamente peruas e sedãs cortados com uma carroceria realmente adaptada na traseira. Também era autorizada a produção da picape agrícola com a caçamba fechada, ou seja, uma Santana Quantum se enquadraria perfeitamente nessa condição. Como se tratava de um veículo destinado ao campo, agrícola mesmo, a sua velocidade máxima teria que ser limitada a 70 km por hora, o que é o bastante para tratores e triciclos, mas para uma picape, convenhamos que é pouco. O veículo lançado pela Shanghai era a picape Gilma, não é a Juma lá do Pantanal não, né? Era Gilma que se escreve, tá? É um veículo baseado no Santanão de primeira geração. Os primeiros modelos até tinham a frente igual à da segunda geração que foi lançada aqui no Brasil em 91. Na China, essa segunda geração era vendida como Santana 2000 e era um pouco mais comprida do que o brasileiro. Depois da frente de Santana, esses utilitários Gilma foram ganhando reestilizações estranhas, como a frente que imitava a dianteira das Hilux da época, depois a bizarra frente que imitava a dianteira do Volvo 740, até chegar aos anos 2000 com direito a faróis modernos e para-choques envolventes. Notem que as portas e o interior ainda são os mesmos do velho Santana da década de 80. Na versão perua, as lanternas traseiras eram as do Polo da época. Notem também que a moldura do vidro traseiro lateral foi simplesmente tampada e colocado um vidro mais moderno
Santana no lugar. Soluções criativas adotadas pela indústria local. Se era bonito, era outra história, mas só para você entender o porquê disso, lá na China era muito comum fabricantes independentes comprarem estamparias de grandes marcas como Volkswagen ou Citroën, por exemplo, para fabricarem seus veículos. No caso da Shanghai Jinma, eles escolheram as estamparias do Volkswagen Santana de primeira geração. Você lembra que eu mencionei há pouco que esses veículos agrícolas não podiam exceder uma máxima de 70 km por hora? Francamente, uma velocidade muito baixa. Então, qual será a motorização que esses veículos usavam? Não era motor AP, não. O motor usado por esses veículos agrícolas, no caso desse que parece um Santana aí, era um motor a diesel 2.2 que rendia apenas 46 cavalos. Muito pouco para o motor 2.2, né? Eu até desconfio que a potência real era maior do que a declarada, justamente devido a essas exigências. E mesmo assim, devia ser bem estrangulado. Teve até um outro motor 1.8 de apenas 33 cavalos, o 2.2 era o mais forte. Motor 1.8 com 33 cavalos, basicamente 30 cavalos é a potência de um Fusca 1200, né? Olha, diferente vamos ver, a estrada moderna, cabine dupla, que é um veículo monobloco com tração dianteira, a picape Jinma possuía tração traseira acoplada num chassi de caminhão encurtado. Isso nos revela que as semelhanças com o Santana estavam somente nas estamparias da carroceria, já que o Santana era monobloco e aí era uma carroceria montada em cima de um chassi completamente diferente do Volkswagen Santana original. Os motores também eram outros, né? Basicamente, ali as portas, painel, para-brisa, teto que eram usados, essas estamparias de modo geral. Nos anos 2000, os modelos da Shanghai Jinma foram rebatizados de Shanghai Shuaibao para a picape e Shanghai Shuaihu para o modelo fechado, que equivale a uma Quantum, né? Nessa época também foi fotografado um curioso protótipo batizado de Jinma JM280 5LX, que tinha as mesmas portas de Santana, mas era um hatch com lanterna de polo moderno também. Não se tem muita informação sobre esse carro, provavelmente era um protótipo elétrico, né? Dá pra ver pela cor da placa, feito em parceria com a Volvo, mas que acabou sendo descartado. O vidro também ali, o vidro lateral traseiro também era feito em cima da estampa original quadrada do Santana. A Jinma produziu esses veículos aí até 2008 e aí a produção foi encerrada. Eles continuaram fabricando peças de reposição até 2012. Nessa época, eles também anunciaram que iriam investir na produção de ônibus elétricos, mas nada aconteceu. Em 2014, ensaiaram um retorno ao segmento de veículos com a picape Jinma B033, que também não foi para frente. Atualmente, a marca Jinma comercializa apenas tratores, empilhadeiras e implementos agrícolas que são exportados para vários países, inclusive o Brasil. E por falar no nosso país, aqui a Volkswagen também fez um protótipo do Santana picape na década de 90. Certamente ele teria uma capacidade de carga maior do que a Saveiro da época, mas o protótipo também foi descartado e destruído, não sobrou nada, esse carro não foi guardado. Curioso esse episódio mesmo, né? Pois vemos o mercado chinês, as diferenças de lá para cá e semelhanças também, porque eles tinham que improvisar com o que tinha, e o que tinha era essas estamparias, né? Aqui no Brasil a fibra foi muito usada, lá era chapa mesmo. Então você vê essas diferenças de país para país. Uma coisa é certa, essa picape é muito feia, não é? Muito feia, olha só, vê de novo a imagem dela aí, principalmente com essas lanternas aí de anos 2000, não combina definitivamente com o estilo quadradão do Santanão, apesar de não ser propriamente um Santana, mas porque você vê, né, o chassi por baixo é tudo diferente, mas o corpinho ali é de Santanão quadrado que nós conhecemos bem. Para mim foi um prazer conversar com você, que bom que você esteve aqui e eu aguardo com muito prazer você novamente no próximo vídeo aqui no canal PL. Um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal!